Olá, alunos! Hoje iniciamos a aula de notação científica e carga elétrica. Eu sou o professor João Vitor e sejam todos bem-vindos. Então, para assistir essa aula é fundamental que você já tenha visto o vídeo sobre notação científica, que eu deixei disponível no link ali. E aqui está um exemplo de número em notação científica. Por exemplo, o número 65 milhões, nós podemos escrever ele como 6,5 vezes 10 a 7. Então, pelo material que eu coloquei disponível, vocês conseguem entender como fazer essa construção. E temos um breve histórico sobre a carga elétrica. A história da eletricidade ela remonta ao século IV a.C., quando na Grécia se descobriu que o âmbar, resina vegetal fossilizada, atraía pequenos objetos quando era tratada com a lã. Então eles começaram a ter essa noção do que é uma carga elétrica mais ou menos no século VI a.C., sexto, quinto, quarto, e que eles viam que pequenos objetos se atraíam, né? Como vamos ver mais para frente. E até o século XVII, XVIII, não se sabia muito bem o que era carga elétrica. Haviam pessoas que faziam espetáculos utilizando a eletricidade, mais precisamente como a eletrostática. Por exemplo, às vezes sentimos um choque quando vamos pegar na maçaneta de uma porta, com maçaneta metálica na porta do carro, e eles usavam disso para fazer esses espetáculos, né? Então, entre os séculos XVIII e XIX, alguns cientistas começaram a desenvolver os estudos para entender melhor o que é uma carga elétrica e como esta se manifesta. E, mais precisamente, grandes dois nomes desses estudos foram Faraday e Maxwell. Michael Faraday e o Maxwell aqui à direita contribuíram com a formação eletromagnética. Aqui, eletromagnética, porque além da parte elétrica que a gente está vendo agora, a parte magnética é essencial e as duas estão relacionadas entre si, tá ok? A composição da matéria. A matéria é constituída por átomos, e que esses, por sua vez, são formados por três tipos de partículas. Então temos o próton e o nêutron no núcleo de um átomo, e os elétrons ao redor, na eletrosfera. Então as cargas elétricas, elas interagem entre si. Os prótons e elétrons são caracterizados por se atraírem. E também sabemos que elétrons se repelem e prótons repelem-se entre si. E essa atração ou repulsão ficou conhecida como força elétrica. Tá? Representamos os elétrons e prótons como bolinhas, como eu coloquei aqui, só que principalmente o elétron, de acordo com a mecânica quântica, não se sabe exatamente a forma dessa identidade, porque ele é muito pequeno. O raio de um elétron é minúsculo, tá? Então ele não é possível ver ele com microscópio, com algum objeto que utiliza-se para ver uma célula, por exemplo. Não, ele é menor que isso. Então, até hoje não se sabe exatamente qual é o formato de um elétron, tá? E realmente se é uma partícula ou não, mas isso é conversa para um próximo momento. E o que foi visto dessas interações? Que o próton é representado como carga positiva, mais o elétron é representado como carga negativa, menos, e eles viram que elétron repele elétron, no segundo caso, próton repele próton, mas que o elétron atrai o próton. E que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Tá? Então, essa o resumo da ópera aqui, né? Cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. E quanto vale a carga elétrica? Bom, como é que a gente vai medir a carga elétrica? A carga elétrica é baseada na carga elementar. A carga elementar que a gente vai ver do elétron e do próton é a mesma. Como que a gente mede carga elétrica? Usa a letra C para representar em Coulomb, tá? C representa Coulomb e a unidade que medimos carga elétrica. Veja que é 1,6 vezes 10 a menos 19 a carga elementar, ou seja, um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 negativo, é um sinal de menos, e o próton, esse mesmo valor, só que positivo. Então, a carga elétrica de um elétron é menos 0,0000, vários zeros até chegar no 16, tá? Então, entre o 1 e essa vírgula, tem 19 algarismos. Então, 1 coulomb, isso aqui é um elétron, tá? E 1 coulomb, a gente conclui que é muita carga. Então, como eu falei, o que diferencia a carga elementar de um próton e de um elétron é o sinal. O próton consideramos como carga positiva e o elétron como carga negativa. Apesar que a carga positiva e negativa, elas mudaram a convenção ao longo da história, ali Benjamin Franklin
estudou sobre essa parte, mas depois definiu-se dessa maneira aqui, tá? Carga elétrica de um corpo. Então, a gente sabe que os corpos, geralmente, eles são eletricamente neutros. Tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Só que se alguém for lá e retirar elétrons dele, ele fica carregado como positivos, tá? Ele fica aqui, ó. Se dele é retirado elétrons, ele fica com mais prótons que elétrons. E se considera que o corpo tem carga elétrica positiva, tá? Só deixa eu arrumar aqui para vocês, para ficar certinho. Se ele tem mais prótons que elétrons, a carga elétrica dele é positiva. E por isso dizemos que um corpo está carregado positivamente se possui mais prótons que elétrons, e, por outro lado, o corpo descarregado negativamente se possui mais elétrons do que prótons. Então depende dessas duas situações aqui. Então vamos ver. Um corpo eletricamente positivo, o que acontece? Ele tem 5 prótons e 3 elétrons. A carga dele é positiva. Por quê? Mais prótons que elétrons. No segundo caso, um corpo neutro. Vejam que ele tem 5 prótons e 5 elétrons. Então, ele é considerado neutro porque nem prótons nem elétrons tem a mais aqui, né? E ele é considerado como negativo quando o número de elétrons é maior que o número de prótons. Veja, tem 6 elétrons para 3 prótons. Então, ele é considerado como corpo eletricamente negativo. Então, eu coloquei aqui, atenção, são os elétrons que passeiam. Em geral, nas interações elétricas entre corpos, são os elétrons que são transferidos e não os prótons, tá? Porque os prótons, eles estão estáveis no núcleo, presos entre si, né, entre as forças nucleares, e os elétrons que geralmente ficam livres para fazer essa movimentação. Isso significa que um corpo que tem carga positiva não foi que ele ganhou prótons. Pode até ser que aconteça, mas isso é muito difícil. Mas é muito mais fácil que o corpo com carga positiva seja dessa maneira porque ele perdeu elétrons e não que recebeu prótons, tá? Então, arrancar um próton de um átomo exige muita energia, como eu comentei com vocês. E aqui, ó, temos principalmente os metais, eles têm os elétrons livres. Então, os elétrons que saem e vêm de alguma região para outra, dependendo do campo elétrico que tem ali. Tá ok? Então, agora, para finalizar essa primeira parte, vamos ver sobre os prefixos do sistema internacional. As grandezas são medidas por valores associados a unidades. Tá? Então, essas unidades, quando relacionadas ao sistema internacional de unidade, assim, podem ser reescritas em função de prefixos. Os prefixos possuem nome, símbolo, potência de base 10 e equivalente decimal, como a gente vai ver nessa imagem aqui. Então, o que significa o prefixo tera, por exemplo? Significa que é algo multiplicado por 10 a 12. Tá? O que significa o prefixo mega? É algo multiplicado por 10 a sexta. O que significa o prefixo centi? É algo multiplicado por 10 a menos 2 e assim vai. Vamos ver com exemplos. Aqui eu coloquei para a gente mudar de quilômetros para metros, para decímetros, para centímetros, para hectômetros, enfim, as unidades maiores. E no dia a dia, nós trabalhamos com diversas unidades expressas em função de prefixos, no qual temos como exemplos a medida de distância entre uma cidade e outra, que é usada por quilômetros. Gente, quilo. Aqui a língua portuguesa batizou o quilo como sendo escrito como a letra Q, mas vem do prefixo K. E o K, olha aqui, ó, quilo, K, 10 a terceira. 10 a terceira é igual a 1, acompanhado de 3 zeros, 1000. Então, 1 quilo metro, ou 1 quilômetro, é a mesma coisa que 1000 metros. E essa nomenclatura vem daqui. Tá? Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, pois o prefixo K representa 1000, ou 10 ao cubo. Isso significa que 1 quilômetro é igual a 1 vezes 10 ao cubo metros, que é igual a 1000 metros. E também a noção de centímetros, olha só. 1 centímetro é igual a 0,01 metro. Por quê? Veja que o centímetro vem do centímetro. Centímetro. 10 a menos 2. E o que é o 10 a menos 2? O 10 a menos 2 é esse número aqui, ó, 0,01. Então, por isso que eu falo que 1 centímetro é igual a 0,01 metros, ou 1 vezes 10 a menos 2 metros, em notação científica. Então, mais exemplos. Para medir energia, utilizamos calorias ou joules. Por exemplo, um carro com energia cinética de 1,8 megajoule. O que significa um mega? Voltamos para a tabela. Sempre utilizamos a tabela aqui para ver o que significa. É 10 a sexta, tá? E 10 a sexta é 1 milhão.
Então, um carro com energia cinética de 1,8 megajoules possui energia cinética de 1,8 vezes 10 a 6 joules, ou 1,8 vezes 1 milhão, que é igual a 18 milhões de joules. Tá? Então, aqui que entra a notação científica. Da mesma maneira, se um corpo apresenta uma energia potencial de 0,00003 em notação científica, o que acontece? A gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Ou seja, podemos escrever esse número como 3 vezes 10 a menos sexta joule. E o que é o 3 vezes 10 a menos 6? O 3 vezes 10 a menos 6 é aqui, ó, embaixo do mili. Cadê? É representado pelo prefixo mi. Então, 1 10 a menos sexta é representado pelo prefixo mi, então podemos falar que o corpo tem energia de 3 mi joule. E a carga elétrica é medida em coulomb. Nos problemas que vamos ver, geralmente a medida de carga elétrica é em torno de 1 microcoulomb. Tá bom, gente, eu estava me confundindo, é micro, tá? Só para lembrar para vocês, essa é a letra grega micro, essa é a letra grega mi, só que ela representa micro. Então eu posso falar 3 microjoule, tá bom? A carga elétrica é medida em coulomb. Então, nos problemas que vamos ver, geralmente a medida de carga elétrica é em torno de 1 microcoulomb. De acordo com a tabela, 1 microcoulomb é igual a 1 vezes 10 a menos sexta coulomb. Ou seja, 0,00001 coulomb. Por isso aqui é essencial a gente ver sobre notação científica. E com isso eu concluo a primeira parte.